Abílio, vamos começar explicando para a nossa audiência quem é Thales, porque Thales investe muito em várias áreas diferentes, né? 4 bilhões de euros, se não me engano, em pesquisa e desenvolvimento. Quem é a Thales? Qual é o objetivo de Thales para o Brasil? E aí eu queria que você contextualizasse a parceria com a SLM. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A Thales é uma empresa francesa que está há mais de 55 anos no Brasil e a gente tem mais de 1.200 funcionários aqui no Brasil e mais de 80 mil funcionários pelo mundo. A gente costuma dizer que está presente na vida das pessoas mais do que elas imaginam, porque se você for procurar um cartão de crédito que você tem, provavelmente você vai achar um deles que tem o nome da Thales escrito. Quando você está usando o seu telefone celular, a gente tem cerca de 40% do mercado nacional de SIM card. Então, a gente está presente também. Se você teve a oportunidade de voar pela Azul, você viu lá o sistema de entretenimento de bordo da Azul, é um sistema de entretenimento de bordo da Thales. Para quem voou de uma forma geral, que olhou o cockpit, né, que a gente chama de sistemas aviônicos, 3 em cada 4 aviões do mundo, o sistema de cockpit é da Thales, 100% da Airbus, que é francesa. E a gente tem a linha toda de proteção de dados, então tem mais de 90% do mercado de transações com cartão de crédito. Então se você passa um cartão de crédito numa maquininha, por trás ali no sistema de proteção tem uma solução da Thales que vai embarcada para garantir a segurança dos dados ali naquela transação por regulamentação PCI, por exemplo. Então dá para você ter uma ideia, se você olha a Marinha, as forças como um todo, a ponta do míssil da Marinha, ele é guiado por um satélite Thales, um radar de localização da Thales. Então a gente está presente em muitos casos de uso, e aí eu cuido da parte de cibersegurança, de proteção de dados e serviços de segurança como um todo, e aí a parceria da CLM é fundamental, depois o Gabriel vai explicar um pouco mais por quê. A gente precisa ter capilaridade, a gente precisa expandir tudo aquilo que a gente tem para o Brasil inteiro, né? O Brasil é um país continental muito grande, então o papel que a CLM desempenha junto com a gente na parte de cibersegurança é fundamental, porque eles captam parceiros estratégicos, treinam, capacitam esses parceiros e fazem com que esses parceiros consigam levar a nossa mensagem, a nossa solução, nosso produto para mais clientes ao redor do Brasil. Então acho que esse é um papel estratégico fundamental, o nosso principal distribuidor no Brasil, e a gente está trabalhando para se tornar na América Latina nos próximos anos. Um desafio e tanto, né, Gabriel? É um bom desafio. Né? A CLM hoje em dia é um distribuidor de valor agregado, então a CLM trabalha através de canais no Brasil, e não só no Brasil, a gente tem operações hoje em dia na Colômbia, no Peru, e recentemente a gente abriu no Chile também. A CLM tem, como distribuidor, a gente tem grandes 3 pilares, né? Então a parte de infraestrutura, a parte de cibersegurança e mais especificamente uma parte de proteção de dados. Né? Então a Thales para nós era um parceiro ideal, porque ela acaba tendo soluções de cibersegurança e proteção de dados. Né? E a gente tem visto que apesar da CLM continuar crescendo ano a ano, a área de cibersegurança é o que mais cresce na empresa hoje em dia. Então, a gente tem visto muitas regulamentações no mundo, principalmente no Brasil, como a LGPD, como um exemplo, e as soluções atárias de proteção de dados acabam casando com uma luva para isso. Então, não só no Brasil, no passado a gente expandiu a parceria da Thales para fora do Brasil, então a gente hoje em dia distribui Thales em todos os países que a gente tem presença local. Falando em proteção de dados, essa semana de Black Friday é um bom teste para avaliar tudo que foi feito. Principalmente os bancos fizeram uma campanha de educação de usuários, né? Uma campanha bem forte de educação de usuários na área de cibersegurança. Onde é que vocês avaliam que estão os maiores riscos, tendo em vista que as empresas não têm condições de fechar todas as portas, elas precisam hoje definir prioridades e aí focar naquilo que elas definiram? Eu costumo comparar o risco cibernético ao nosso risco do dia a dia, porque eu acho que fica mais fácil para todo o público entender. O maior risco acaba estando no usuário, né? Ele acaba caindo em cima do usuário final. Por quê? Porque a gente costuma dizer que é o elo mais fraco, porque ele normalmente é o que tem menos conhecimento, é o que está preocupado ali com a operação que ele tem que fazer, mas eu sempre procuro chamar para que os usuários imaginem a gente no dia a dia. Se você sabe que um local é perigoso, que uma região é perigosa, você não vai para aquela região. Se você está navegando num site da internet que você não conhece,
Você deveria usar o mesmo conceito da vida pessoal. Se é um local que eu não conheço, não sei se é perigoso ou não, eu não vou. É a mesma coisa, às vezes a gente recebe links, recebe e-mails de gente que a gente nunca ouviu falar e clica. Se a gente receber um convite físico para visitar um local físico de alguém que a gente nunca ouviu falar, provavelmente a gente não vai. Então eu costumo dizer que a principal dica para passar bem a Black Friday e no geral em termos de cibersegurança é você não fazer aquilo que você não faria no mundo real, no mundo físico. Tá? Tudo que a internet é uma grande avenida, né? Então você está trafegando em ruas ali, só que ruas digitais, mas o conceito é o mesmo. Eu não vou ao local que é perigoso, eu não vou ao local que eu não conheço, eu vou procurar ter mais informação, vou procurar saber melhor se eu posso utilizar aquela questão. Então, por mais que as empresas invistam em cibersegurança, se o usuário do lado de cá não fizer o básico, que é esse cuidado que eu estou falando, se a gente toma esse cuidado, a gente vai evitar muita coisa que acontece de fraude, de roubo de credencial, de roubo até dano financeiro, porque a gente está aplicando os conceitos da vida real ao mundo cibernético, ao mundo digital. Esse é o grande desafio, a gente formar o cidadão digital. Às vezes a gente cria muita complexidade em algo que é simples. Não é mais difícil não acessar um link na internet que eu não conheço do que não ir numa região perigosa, como eu falei. Então o que eu trago para reflexão é todo investimento que é feito pelas empresas, né, pelos provedores de serviços, pelos bancos, pelas instituições financeiras, ele não vai valer de nada se a gente do lado de cá não tiver o mínimo cuidado que eu estou citando aqui. Não é uma tarefa fácil, mas a gente trabalhando com cibersegurança é um dever nosso de criar essa conscientização, tentar formar o cidadão digital mais consciente, mais a par dos seus direitos e deveres no mundo digital. E como é que isso traduz na área de serviços, Gabriel? Para nós é sempre uma oportunidade, né? Quer dizer, a gente tem hoje em dia 32 fabricantes e muitos fabricantes justamente não só atalhos com a parte de proteção de dados em si, mas é o que o Abílio falou, né? Quer dizer, o usuário sempre é o grande problema do elo de segurança. Uhum. Né? Então, não só fora daqui, mesmo aqui na empresa, que a gente tem muitas campanhas no dia a dia de conscientização do pessoal, né? Aquilo que pode clicar, aquilo que não deve clicar, aquilo que pode falar, que não deve falar. Então, para nós, todo esse contexto de insegurança, na verdade, é uma oportunidade para nós e para os fabricantes, um deles a Thales. Mas a gente tem soluções que trabalham muito na parte de desenvolvimento da equipe interna, em segurança, testar se o pessoal está esperto e não clicar em coisas que não deveriam clicar. Então, e os canais também, nossos revendedores têm visto também uma tendência muito grande das empresas buscando novas soluções. Né? Então, para nós, é uma oportunidade porque você vê canais mais tradicionais no mundo, talvez, de infraestrutura, que começam a migrar e buscar soluções para atender os clientes, porque no fim do dia o orçamento do cliente acaba muito mais voltado para a segurança do que para a infraestrutura. Você consegue esperar um pouco com um servidor antigo na tua data center, mas você não pode esperar o próximo ataque. Não é uma questão de se eu vou ser atacado, é a questão de quando eu vou ser atacado, né, e qual vai ser o impacto na minha operação. Acho que isso é mais importante para os clientes saberem. Né? Então é sempre mitigar ao máximo o risco de um ataque que vai ocorrer. Então, tendo soluções como a Thales, você vai estar preparado para justamente mitigar e diminuir a exposição da empresa. E a gente tem ouvido com cada vez mais frequência a indicação da indústria de cibersegurança ofertar ferramentas no modelo de serviços, principalmente de serviços gerenciados. Queria saber de vocês, como é que vocês veem essa oferta e como é que vocês avaliam a receptividade dos CISOs para essa alternativa? Então, eu acho que essa é uma tendência, né? Essa tendência começou a ficar mais forte com os provedores de cloud. Os provedores de cloud já trabalham nessa modalidade como serviço, então eu fui CISO de uma empresa no Rio de Janeiro há um tempo atrás e naquele momento era difícil você falar, há 10 anos atrás, falar de utilizar cloud, de não ter posse da solução que você está ali gerenciando, mas hoje em dia eu acho que esse tabu ele é quebrado à medida que você tem dificuldades também de orçamento. Então, uma forma de você, e aí entra aqui o papel da CLM, transformando as ofertas dos parceiros da CLM como um todo e da
da Thales também em serviço, porque ao invés do cliente fazer um alto investimento no primeiro ano, ele dilui esse investimento, consequentemente o risco, por 3, 4, 5 anos. Então é uma tendência do mercado que as soluções elas venham como serviço. Por quê? Porque a gente vai falar, acho que depois, um pouco mais, mas a inflação está alta fora do Brasil, a tendência global é de dificuldade financeira de alocar orçamento, e aí essa modalidade como serviço, ela não só ajuda no aspecto financeiro, mas como você tem um SLA para cobrar, porque costumo dizer, se a gente tem um avião e você sabe que tem um estagiário para pilotar aquele avião, provavelmente você não vai entrar no avião. Então, se você tem uma solução de cibersegurança, a melhor, mas não tem como, por exemplo, a solução de proteção de dados da Thales, ela é líder no mercado, mas você não tem um skill adequado, um perfil adequado para fazer o gerenciamento, não vai valer de muita coisa. A solução ótima sem gerenciamento é igual ao avião sendo pilotado por um estagiário, não gera segurança para ninguém e você perde o investimento. Eu acho que ele levantou um ponto muito importante do estagiário, mas assim, hoje em dia a grande dificuldade das empresas é contratação de mão de obra. É muito difícil contratar mão de obra, ainda mais mão de obra especializada. Né? Tem um déficit no Brasil, e não só no Brasil, no mundo também, de mão de obra especializada. Então, quando você tem uma oferta de serviço, você acaba aumentando muito a velocidade do cliente, né? Do próprio canal, da minha visão do canal também, em acelerar a entrega da solução. Né? Então, eu não preciso ter que formar uma pessoa ou tentar buscar no mercado. Já está pronto, já tem uma expertise pronto, já tem uma visão externa de riscos, etc. A gente vê com bastante frequência estudos apontando que o Brasil não sai do posto de entre os 3 maiores países atacados do mundo. Por outro lado, a gente também vê que as empresas elegeram cibersegurança como prioridade número 1, se não número 2, no máximo número 3. Ou seja, as empresas estão investindo e mesmo assim a gente continua liderando em o ambiente de risco e parece algo como o cachorro correndo atrás do rabo. Onde é que a gente está errando? Então, eu acho que tem alguns aspectos, né? Porque se a gente não significa que a gente é o líder em ataques com sucesso, a gente é o explorado. Por quê? Porque a gente está conectado à internet, o brasileiro é curioso, acessa site, você acaba indo, como eu falei, navegando em sites que de repente são sites que geram uma exposição, o atacante quer vir monitorar, mas assim, o fato da gente ser o terceiro não significa tanto assim, é um ponto, é um dado, mas a gente não é o terceiro em ataques com sucesso, enfim. Então, mas a gente vê que a maturidade em cibersegurança no Brasil, ela tem crescido muito, tem muito para crescer, mas ela tem crescido muito, e a gente começa a ver já, e a gente tem conversado com os clientes, para levar para os executivos, por exemplo, vamos citar o exemplo do principal ataque hoje, que é o ataque por ransomware, que é o ataque que você sequestra os dados e o atacante cobra um resgate para liberar a chave de criptografia. E aí tem um ponto importante que a gente vai falar aqui. 50% não paga e não recebe a chave de criptografia, e se você perguntar, 100% vai dizer que não pagou, mas o dado é aproximadamente 70% paga e fala que não pagou. Por que eu estou falando isso? Quando você paga, você alimenta o cybercrime, alimenta o crime cibernético, e diferente do que a gente às vezes não está prestando atenção no vetor do ataque, porque o ataque por ransomware hoje ele é diferente do ataque tradicional. Muita gente está preocupada com o backup. Eu vou ter um bom backup, é importante ter, porque se eu for atacado por ransomware, eu volto o backup de tudo, apago tudo que eu tenho, elimino o ransomware. Só que o que acontece? O ransomware, ele roubou seus dados. Ele não está só criptografando, ele levou seus dados. Então, é um ataque que ele vai poder fazer chantagem com você o resto da vida. Ele levou informação que pode ser informação de terceiro, pode ser informação confidencial de algum parceiro de negócio. E ele vai, não é só você restaurar o ambiente que acabou um ataque por ransomware. Então, é aqui que a gente conversa com os clientes que é importante remediar. A solução da Thales, ela tem uma solução que bloqueia contra ransomware, porque a gente criptografa o dado antes do ransomware. A gente funciona como ransomware do bem. Então, se o ransomware tentar criptografar o dado, tem toda uma configuração, não é, eu estou resumindo aqui, mas que o dado já vai estar criptografado e o ransomware não vai conseguir roubar esses dados. Então, se a gente for parar para olhar, se fosse uma economia, o ataque cibernético seria a terceira economia do mundo,
perderia só para Estados Unidos e China. Então, não é o Brasil que gera essa terceira economia. E quando a gente fala do ransomware, ele bloqueia o acesso à emissão de nota fiscal, ele paralisa a empresa como um todo. Então, a gente tem conversado com os clientes que isso tem que ser levado para os executivos, que mitigar um risco de segurança hoje não é um custo, é mitigar um risco de negócio. Hoje a cibersegurança para o negócio inteiro se ela não estiver bem implementada. Você vê empresas dizendo que não operaram nada, não fizeram nada porque sofreram um ataque ransomware e estava tudo parado. Então a gente tem procurado levar que esse papel de protagonismo em ataques do Brasil, que é fato, a gente só vai resolver e minimizar quando a gente criar mais barreiras e evitar mitigar os riscos, mostrando para os executivos que é um risco potencial para o negócio em si, não é mais um risco só de tecnologia. E não é um risco que é exclusivo das grandes empresas, né, Gabriel? Assim, empresas de todos os tamanhos estão expostas ao risco. Geralmente as empresas maiores têm níveis de proteção melhores, né? Tem uma governança melhor de cibersegurança, que o Billy falou hoje em dia, né? Quer dizer, o board da empresa está preocupado com o ataque porque é disruptivo para o negócio, né? Mas as pequenas empresas também deveriam ter essa preocupação, são sim alvos de ataque, né? Provavelmente não devem pagar resgate, e acabam perdendo dados que são cruciais para o negócio, né? Então, o ideal é sempre montar uma oferta, né? Que as revendas têm montado para atender todos os nichos de mercado, né? Desde as pequenas empresas até as grandes empresas. E a parte de serviços vender como serviço para uma empresa pequena é muito importante. Existe uma oferta ou uma estratégia que atenda ecossistemas ou cadeias de supply chain, porque a gente está falando desde a pequenininha até o grande fabricante, fornecedor, que estão interligados, indiscutivelmente. No caso da Thales especificamente, a gente trabalhou com a CLM, porque a gente, como eu falei, por mais que a gente queira, a gente tem recursos limitados. Então, hoje o mercado de proteção de dados, ele é um mercado ainda que tem muita coisa para explorar. A gente começa a falar de proteção de dados com a GDPR, já fala antes, mas mais forte com a GDPR lá na Europa, e agora com a Lei Geral de Proteção de Dados e com a ANPD buscando agora já aplicar as penalidades, a gente começa a ver uma questão mais forte em cima da proteção de dados. Então, a Thales, ela explora os clientes com maior potencial hoje, primeiro, e a gente criou uma oferta em cloud com a CLM, que as soluções da Thales elas estão no ambiente compartilhado, que aí a CLM tem uma oferta mensalizada, uma oferta que é para a gente também, através da CLM e os nossos canais, ter uma oferta mais aderente a esse mercado que está iniciando. Mas eu sempre costumo dizer que a segurança da informação é você começar por algum ponto, né? Porque o atacante vai buscar facilidade. A não ser que seja um ataque direcionado, alguém foi contratado, eu vou atacar aquela empresa. Mas se não for, ele vai atacar o que é mais fácil, como na vida real. Se quem quer fazer o mal encontra tudo aberto, ele vai acessar a casa, vai fazer tudo que tem que fazer. Se tem segurança e tudo, ele vai procurar outra mais fácil. No mundo cibernético é o mesmo, é importante começar. Não adianta ficar estagnado, tem muita coisa, eu nunca vou estar protegido 100%, nunca vai estar. Mas se você começa fazendo alguma coisa e aí que a gente fala que proteger o dado, o Gabriel citou bem, tem a empresa que foi atacada e a que vai ser atacada. Então, se você for atacado e o seu dado sensível está num cofre digital, imagina que alguém entrou na sua casa, que entrou na portaria, que bypassou todas as barreiras de proteção, mas o seu dado está dentro de um cofre físico na sua casa. Ele vai ter maior dificuldade para pegar aquela informação sensível. A gente faz a mesma coisa, a gente cria o cofre digital e aí a gente protege esse dado, essa informação, esse servidor do ransomware, por exemplo, do ataque. Então, se o meio de acesso ao dado falhar, o dado tem uma inteligência nele com a nossa solução, que aí foi como você perguntou, ela vai dos grandes aos menores, a gente tem as ofertas, o Gabriel vai falar um pouco mais, que você vai ter a blindagem do dado ali, garantindo que o dado não vai ser violado. E o desafio quando esses dados estão na nuvem? É um desafio maior ou menor em relação ao dado que está dentro de casa? É um desafio maior, tá? A gente vê muitos clientes, canais que trabalham com nuvens públicas, né? E você tem a falsa impressão de segurança quando ela está na nuvem, né? Pelo contrário, né? A gente tem visto que
você estar na nuvem não exime o risco, né? Pelo contrário, na verdade, hoje em dia a dificuldade dos clientes é justamente ter a soberania dos dados, né? Que você coloca na nuvem, ela está compartilhada em uma estrutura física, né? Em algum lugar do mundo, né? Então, as soluções Thales, por exemplo, conseguem trazer a soberania dos dados para o cliente. Então, o cliente fica sendo dono da chave de encriptação do dado e não mais a própria nuvem. É o que seria a chave do galinheiro para a raposa, né? Então, na verdade, você volta a ter o controle dos seus dados com as soluções Thales, por exemplo. Não só Thales, mas a mais importante do nosso portfólio que faça isso. Sim, eu costumo dizer que a gente tem a segurança digital ganhando um patamar importante dentro da cibersegurança. Eu vou tentar explicar rapidamente aqui. A cibersegurança são os firewalls, quando você está na cloud, é a solução de CASB, é a proteção do meio de acesso ao dado. Então, você, quando contrata um serviço de cloud, ele vai te prover ou vai te recomendar contratar um serviço de terceiro e ele vai te dar um SLA de proteção de segurança. O que o Gabriel falou é bem pertinente. Então, quando você delega para o provedor de cloud, você está delegando a infraestrutura, você está delegando a cibersegurança em algumas medidas, junto com o provedor de serviço local para monitorar a cloud, mas você não pode delegar a sua segurança digital. O que é a segurança digital? A segurança dos seus dados, a autenticação de quem acessa seus dados. E aí, nesse patamar de soluções, é que a Thales tem um diferencial, tanto na autenticação quanto na proteção dos dados. Por quê? Tem uma informação que a União Europeia, que os países europeus, eles perceberam que cerca de 90% dos dados deles, da Europa, eles estão armazenados em servidores americanos, sob gestão americana. Então, esses dados estão sob gestão das leis americanas. Então, se tiver, por exemplo, aqui, fazendo a teoria do caos, o governo americano determinou que tem que ter acesso a todas as informações, as empresas americanas vão ter que ceder. Aí, nessa linha que o Gabriel citou, é que entra a Thales. Se você deixa os dados lá, mas a segurança digital você mantém, ou seja, você deixa a chave de criptografia no Brasil sob sua gestão, os dados vão estar cifrados. Então, se o governo americano tentar acessar os seus dados, o máximo que as empresas americanas vão poder ceder são dados cifrados, dados sem importância. Então, a questão da soberania digital, soberania de dados, é um tema que a gente está ouvindo falar muito mais por isso, porque os países perceberam que não podem ficar reféns das leis americanas, não por questão de desconfiança, mas é uma questão de soberania. Você não espera o mal para você garantir a soberania, você tem que garantir porque é a soberania do país. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Então a gente ajuda muito os clientes, tem ajudado os clientes a garantir que usa a cloud, mas mantém o controle da segurança digital através da criptografia, gestão de chave e autenticação segura. Isso que você falou é importantíssimo, porque a gente voltou a ter que se acostumar com as guerras, né? Sim. E as guerras elas têm acontecido mais ou primeiro no ambiente digital, no ambiente virtual e depois no meio físico. Sim. Isso é um ponto importante, depois eu passo para o Gabriel, é que a Thales, cerca de 50% do faturamento da Thales, ele vem do segmento militar. Então a Thales possui drones, enfim, tem uma série de soluções para as forças, e a gente tem cerca de 50% do faturamento do segmento militar. E a Thales já vem percebendo há algum tempo que não tem muito como você desvincular o segmento militar, segurança, viu? A gente estava falando, hoje a gente fala da soberania territorial. Então você tem os radares de fronteira da Thales, no Brasil a gente tem vários pontos da fronteira monitorando, você não está passando um avião com droga, um avião armado, enfim, você não está passando um avião indesejado ou alguma coisa no espaço aéreo. Então a gente controla o espaço territorial. Mas a Thales começou a perceber já faz tempo que a segurança digital, a fronteira digital também tem que ser protegida, tem que ser limitada. Então, por isso esse investimento muito forte em cibersegurança, com a aquisição que a gente fez da Imperva, que ainda vai ser aprovada pelas autoridades, a compra, né, foi feita uma compra, está sendo validada, em breve a gente vai ter a autorização para trabalhar em conjunto. Hoje ainda é uma oferta de compra que está sendo validada. Então, com o investimento feito na Imperva, a Thales passa a ser uma das 3 maiores empresas de cibersegurança e a gente aumenta muito a representatividade da cibersegurança dentro da Thales. Por quê? Porque a Thales está vendo que o futuro é o futuro digital. As guerras vão ser mais digitais. Eu falo com muita gente, com muitos militares na Thales, e eles não entendiam tanto a cibersegurança. Quando eu comecei a falar para eles que
a ferramenta de scan nossa, de monitoramento de vulnerabilidade é igual o radar que está monitorando o inimigo e que o míssil é a gente fazendo um contra-ataque de um hacker, que o hacker é o atacante que está jogando o míssil, que está monitorando, eles entenderam, hoje em dia eles entendem, porque é a mesma analogia, você protege fisicamente, só que a gente faz no mundo digital, com ferramenta de monitoramento, de bloqueio, contra-ataque, tudo isso. Então a gente vê que não tem como desvincular o mundo físico do mundo digital, eles vão andar correlacionados. Como é que as empresas podem compartilhar informações entre elas e com o governo para se defenderem minimamente? Eu acho que, na verdade, existem muitos fóruns apesar do mercado ser um mercado grande brasileiro, né, não é tão grande assim, porque a gente tem diversos fóruns de troca de ideias entre os CISOs de empresas, os diretores de revendas, né, então o mercado até que bastante pequeno para o tamanho do mercado em geral, né. Então tem muita troca, tem muitas feiras de exposição, tem muitos simpósios de segurança, né. Então a gente vê as pessoas estão sempre muito preocupadas com isso, né? O próprio governo tem trabalhado na parte da LGPD, da NPD, na parte de proteção de dados em geral. Então a gente tem muita troca de informação, né? Então no mundo de cibersegurança, no mundo dos CISOs, né? Então isso é uma coisa que acaba muito colaborativo, na verdade. Mas vocês falaram que nós amadurecemos, né? Mas eu vejo que outras nações estão mais amadurecidas nessa organização de ter o governo como um birô de monitoramento do cyberataque, de ser um apoiador da empresa que está sendo atacada, porque hoje as empresas meio que se viram sozinhas quando elas sofrem algum tipo de ataque. Se a gente for parar para olhar dados até da ABS, a gente era o 9º investimento em tecnologia, e quando a gente fala em investimento em tecnologia, 9º do mundo há 3 anos atrás, foi para 10º e está circulando aí entre 9º e 11º. Então, se a gente for parar para olhar isso, olhando as grandes nações, a gente está numa posição de investimento em tecnologia, e dentro da tecnologia está a cibersegurança, é um capítulo serviço, cibersegurança, é importante. Então, o número por si só mostra que a gente está amadurecendo. É que tenha, por exemplo, não são todos tantos países que hoje, quer dizer, apesar de ter mais de 1.800 leis de proteção de dados ao redor do mundo, leis ou regulamentações, quando a gente olha, mesmo a gente dizendo que está atrasado, eu falo isso porque quando eu olho como está no México, como está em outros países que já tem, a gente dá uma importância ainda muito maior, tirando aí as grandes nações, que vamos olhar nossa posição ali de 10º, a gente dá uma importância relativamente grande. A gente tem a NPD que está buscando explicar melhor, conscientizar melhor, ao invés de só penalizar, que é um processo de amadurecimento mesmo. Eu acho que a gente está num patamar, tem muito para melhorar, mas eu não diria que a gente está num patamar, eu diria que a gente está nesse patamar de 10º, 11º, 12º, que é um patamar relativamente importante, né, com tendência de crescimento. Eu tenho visto, eu como diretor de vendas fora do Brasil também, eu tenho visto que você vai para o Peru, está 3, 4 anos para trás do Brasil. Né? Então, o Brasil está, se for pegar na América Latina, sim, o Victor vai ser mais alto que eu, o Brasil está muito na frente, uns 3, 4 anos à frente do que o resto dos países. Exatamente. Quem está melhor posicionado na América Latina em relação à cibersegurança? É o Brasil. O Brasil. O Chile também é muito bom. E por incrível que pareça, né? Olhando esse número de investimento em tecnologia dos últimos 3 anos, o Brasil é o primeiro com quase 50% do investimento, depois vem o México, depois vem a Argentina, depois vem o Chile, mas o Chile está... o Chile está crescendo, está subindo, tá fazendo, vai ter uma lei, eles estão para sancionar a Lei Geral de Proteção de Dados deles também, está em tramitação. A Argentina também está para sancionar, mas é o que eu falei, tem muitos lugares que a lei já foi sancionada e eu vejo muito atrás do que a gente está tentando fazer. Hoje já há uma consciência. A gente tem um cliente, por exemplo, que é a Functional Corp, é um cliente público, a gente tem um case com eles, que eles falam o seguinte, quando ele levou para o executivo, a Functional Corp, ela cuida de benefícios de saúde. Então, se você vai numa drogaria, tem aquele programa de pontos ali, dá seu CPF, que você vai ter um desconto, enfim, eles
eles trabalham nessa linha com vários do segmento de saúde, com vários clientes. E eles implementaram a Lei Geral de Proteção, implementaram a proteção de dados pensando na Lei Geral de Proteção de Dados, e ele provou para o board que era necessário, e hoje ele usa isso como diferencial para ganhar negócio. Porque quando ele participa de um processo de tomada de preços e o cliente final dele vê que ele já tem uma proteção de dados, que ele tem os dados tokenizados, criptografados, mascarados, dá prioridade a contratá-los mesmo com um preço um pouco maior, porque o tema de proteção de dados já está inserido naquele contexto. Então, acho que muitas empresas estão vendo que isso é um diferencial de negócio. Abílio, você citou a aquisição da Imperva, né? O Gartner repetidamente diz que esse é um caminho natural do mercado de cibersegurança à consolidação. Sim. Isso é o primeiro passo? Vocês fizeram essa aquisição pensando nisso? Sim, na verdade tem uma estratégia global da Thales que nem eu conheço, mas falando da aquisição da Imperva, a gente tem o Gartner fala do Data Security Platform, a Thales sempre falou de plataforma de proteção de dados, desde que a gente trabalha com proteção de dados. Para a gente foi uma surpresa positiva quando, acho que no ano passado, o Gartner soltou esse documento, dizendo que os clientes tinham que buscar consolidação em 3, 4 fabricantes, porque muito pulverizados fica difícil a gestão, é muito arriscado para o dado. E a Thales olhou essa questão, já vem olhou essa questão do Data Security Platform. Então, se você olhar dentro do Data Security Platform, tinha lá uma oferta de Database Access Monitoring, de Database Firewall, que é o que a Imperva tem, e a gente não tinha, e mais outras coisas que vêm com a Imperva. Então, com certeza, a Thales está investindo o máximo possível para ter uma plataforma que melhor atenda aos clientes no quesito de proteção de dados, porque o dado é o novo petróleo, é o jargão que todo mundo usa, mas é verdade. As principais empresas do mercado hoje não são mais empresas de petróleo, são empresas de game, empresa que envolve informação, empresa que o dado digital é fundamental. Então, a Thales já está olhando o futuro. É inevitável que em algum momento as empresas tenham que olhar mais fortemente para a proteção de dados. Então, a gente já vem investindo nisso há muito tempo, a gente trabalha há mais de 40 anos com criptografia e proteção de dados, visualizando que isso ia ser o futuro. E para a CLM como distribuidora, isso é um caminho interessante? Para nós é ótimo, né? A gente tem visto muita consolidação no mercado, né? É normal você ter grandes fabricantes que vão se consolidando, são comprados ou compram empresas, como no caso da Thales, né? Então você acaba agregando cada vez mais soluções no nosso portfólio. Evidentemente que o overlap de soluções acaba sendo uma coisa inevitável, né? Mas você acaba tendo uma oferta de valor para o seu cliente, para a sua revenda, muito maior, porque você hoje em dia passa cada vez mais a aumentar, diria que organicamente, o seu portfólio, né? Quer dizer, hoje em dia a Thales vai ter uma oferta de proteção de base de dados, como fala de proteção de base de dados, né? Uma oferta como a Imperva, que é líder mundial. Então você sempre tem a consolidação no mercado, né? A gente tem outros fabricantes também consolidados no mercado, comprando soluções novas, justamente para aumentar a oferta de valor para o cliente, né? E sair um pouco da caixinha, né? Começar a ter uma visão mais holística da problemática de cibersegurança. A gente está chegando no final de novembro, acabou o ano, né? 2024 promete ser um ano desafiador em cibersegurança, principalmente por conta da evolução da inteligência artificial, que está sendo usada pelos dois lados, a indústria e o cybercrime. Como é que vocês veem em 2024? Qual vai ser o grande desafio? Então, até brincando aqui, o ano para a gente só acaba no último dia de dezembro, porque a gente faz cerca de 50% do resultado do ano inteiro nos últimos 2 meses. Então, a gente está bem acelerado. Mas falando um pouco de tendências, tudo que a gente conversou aqui sobre segurança digital, sobre proteção de dados, interfere ou vai ao encontro diretamente da inteligência artificial. O que a inteligência artificial faz? Ela busca informação, ela busca criar padrão, busca criar uma série de conceitos ali em cima das informações que estão disponíveis na internet. Então, a melhor forma de você começar a evitar que a inteligência artificial seja utilizada de forma incorreta é evitar de compartilhar informação que não deveria compartilhar, evitar de deixar a informação desprotegida de forma que a inteligência artificial comece a ter acesso. Então, tudo que a gente falou aqui de proteção de dados, ter mais controle de autenticação forte para garantir que quem está usando o dado, que o Abílio é o Abílio mesmo e não fraudado, vai ajudar
de forma que o atacante, que o uso para o mal, seja minimizado. Então, às vezes a gente está muito focado, IA, inteligência artificial, mas depende do ser humano fazer a pergunta certa, interpretar. Eu desafio aqui quem não tentou lá no Bard, por exemplo, buscar alguma coisa e quando parou para olhar, falou, pô, levei 1h30 aqui tentando buscar informação, era melhor ter escrito, ter pesquisado. Duvido se não tem ninguém aí que não passou uma vez assim. Então, por quê? Porque tem que saber utilizar também, ChatGPT, enfim, se você não sabe utilizar, não vai adiantar muita coisa. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que vai ter que ter regulamentação, e é simples ter uma regulamentação. Se essas inteligências artificiais aí que estão disponíveis, elas se alimentam de informação, se a gente coloca a lei brasileira lá, nenhuma inteligência artificial ia buscar informação minha e escrever um texto, por exemplo, para o Gabriel, sem me dar os créditos. Porque se você buscou uma linha do Gabriel, por lei, você tem que ir lá fazer a referência de onde você buscou. Só que ele busca de todo lugar e não dá referência a ninguém. Isso é muito fácil de resolver, é só botar a lei lá. Ele vai primeiro consultar a lei, posso fazer, não pode. Só que o que acontece? Trava, não vai ter inteligência artificial. Então, volto a falar, ainda é um setor que tem que ser bem estudado, regulamentado, as pessoas vão aprender a utilizar melhor, mas a chave para a gente estar na frente do atacante é a proteção dos dados, é como a gente compartilha e divulga as informações. E para você, Gabriel? A nossa visão para 24, acho que vai ter... Hoje em dia a gente tem visto uma tendência dos canais tradicionais de infraestrutura migrando para a cibersegurança. Eu acho que a oferta de serviços como a Thales oferta, como a CRM e outros fabricantes ofertam, isso acelera muito essa transição de uma revenda tradicional para uma revenda de cibersegurança, né? E a gente acha que o ano que vem, quer dizer, todo ano para o Brasil é um Kinder Ovo, que é uma caixinha de surpresas, né? Então, assim, se tudo continuar da maneira que está, a gente acha que vai ter mais investimento em cibersegurança e o governo vai passar, depois desse ano de transição, vai também voltar a investir mais em tecnologia e infraestrutura. Pensando em segurança militar ou não, Gabi? A gente tem projetos, sim. A gente tem projeto com o Exército do Chile, que a gente está em conjunto com a CRM, a gente visita as forças, apresentando as soluções, com certeza. E só corroborando, concordo com o Gabriel, se a gente for olhar a situação global, 2024 vai ser difícil, pelas conversas que a gente tem internamente fora do Brasil, há uma previsão de dificuldade, não que você não vá alcançar os resultados, mas não vai ser um ano fácil, trivial. E sempre que acontece uma dificuldade, a gente é uma empresa global, a Thales, então se tem uma dificuldade nos Estados Unidos ou em outra região grande, acaba de alguma maneira refletindo para a gente aqui. Mas com os parceiros corretos, o segredo vai ser achar as oportunidades corretas. Por quê? Toda vez que tem uma crise ou que tem uma dificuldade, 10% das empresas vão se dar muito bem e 90% vão se dar ali médio para baixo. Então, eu sempre falo para a equipe que a gente tem que estar antenado e estar pensando na frente de tudo para que a gente seja esses 10% e não os 90%. Então, o desafio você vai ver, todo momento de crise tem alguém que sobressai. Teve a questão crítica que a gente teve com a Covid, mas empresas de telefonia venderam mais links, as empresas, enfim, pouquíssimas, mas teve quem... Então a gente tem que pegar esse momento, estar preparado, estar ligado nos acontecimentos para que a gente fique nesses 10% aí que vão se dar bem e não nos 90% que vão ali ficar ali equilibrando os pratos para fazer um trabalho bem feito. Essa é um pouquinho da minha visão para 24. E do ponto de vista de mensagem para os CISOs e para quem cuida da infraestrutura de cibersegurança, porque eu tenho ouvido aí que um dos fatores críticos é a questão da atualização, de manter os sistemas e a infraestrutura atualizada. Esse é um dos grandes desafios, porque é uma brecha de cibersegurança. Que mensagem vocês deixariam aqui para a nossa audiência? Sempre comprem suporte. Isso. Esse é um bom ponto. Quando a gente fala de deixar a infraestrutura atualizada, a gente está falando de fazer o básico bem feito e tudo começa por aí. A gente não deixa portas abertas que não precisam estar abertas. Então, a gente sempre fala que aplicar os patches de correção,
fazer os hardenings do sistema operacional, que é fechar, blindar, só deixar aberto aquilo que é necessário para o serviço, é o básico, mas o básico bem feito evita muito ataque. Tá? Então, se você consegue fazer esse básico bem feito, garantir essa segurança, você vai minimizar muito o potencial risco. Mas manter atualizado significa trazer alguns conceitos que a gente falou aqui, que eu chamo a atenção. Por exemplo, a gente falou de soberania digital. É um tema crítico. A gente fala de soberania nacional, mas a gente às vezes não fala da soberania digital, que não deixa de ser soberania nacional. Imagina as informações do Brasil sendo acessadas indistintamente aí, sem a gente ter controle. Então, a gente falou aqui, proteção de dados, soberania digital. A gente falou aqui de cloud, né, que você vai delegar a cibersegurança, mas não vai delegar a segurança digital. Isso tudo faz parte do processo de atualização. E um outro tema muito importante é a computação quântica. Há 2 semanas atrás, eu não li mais, mas foi divulgado que conseguiram fazer a primeira quebra de chave de criptografia com a computação quântica. Tem que ler mais detalhes, porque pediram para validar, eu não acompanhei, mas já teve um primeiro grupo dizendo que quebrou. E então, assim, os hackers de hoje, eles estão roubando a informação criptografada, porque daqui 2 anos, quando tiver a computação quântica, ou daqui a 1 ano, a gente não sabe, eles vão conseguir quebrar aquela criptografia e vão ter informações sensíveis. Então, a gente chama atenção também, a Thales trabalha já com as soluções preparadas para o ataque quântico e a gente tem falado muito com os clientes. Não é um tema para amanhã, é um tema para agora, porque as informações cifradas que são roubadas sem proteção quântica, elas vão ser quebradas, armazenadas e quebradas depois. Então, tudo isso passa pela atualização tecnológica e atualização também do CISO, de olhar um pouco o mercado, olhar um pouco à frente, que o à frente está bem próximo. Então a gente tem procurado trazer isso tudo para os nossos clientes, porque são temas que poucos estão falando, mas são temas muito críticos e que necessitam de atenção agora. Acho que só para complementar o que a Bíblia falou, eu acho que as pessoas, os CISOs têm que trabalhar com produtos de primeira linha, tá? Tem que trabalhar com parceiros fortes, né? Tem muita gente boa. Atualizar não só os sistemas, atualizar também a equipe interna deles, né? E trabalhar muito também em conscientização dos funcionários, colaboradores, prestadores de serviço, etc. Porque a camada da cibersegurança, o usuário é o pior, é o mais difícil. Se você colocar um patch, colocar um ARTARES lá dentro para você cifrar o usuário, não dá. Então o usuário hoje em dia a grande barreira para o sucesso da cibersegurança. Ou seja, quem esperar a vida fácil pode desistir. Sim, sem dúvida. A vida não é fácil nunca. Gabriel, Bambini, super obrigada por estar conosco. O prazer é nosso. Espero nos encontrarmos mais próximo. Com certeza. Prazer foi todo nosso. Obrigado. Obrigado.